Bom dia, boa tarde para os irmãos, mais uma mensagem. Vamos ao hino Fixa Teus Olhos no Mestre. Mais uma mensagem. A gente não abre a Bíblia sem antes abrir a boca para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, estou aqui mais uma vez para passar essa mensagem, chegar logo aos 4 cantos da terra, as 3 mensagens angelicais de Apocalipse 14, 6 e o 4º anjo. A última chance. Pessoas do YouTube não estão acreditando no que está vendo. Essa geração pode se arrepender e ser tarde. É o que eu te peço, que todos se arrependem, pegam o caminho verdadeiro para o céu, a igreja profética, e ela também, os desviados, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, antigamente, minha mãe, ainda tem até hoje, tinha um forno de fazer biscoito. E eu barri o forno 2 vezes. E a lenha que dá mais carvão é o tapicuru. Eu sei que você empurrava com enxada de 2 cabos as brasas. Depois você varria com 2 vassouras o cabo grande. Eu sei que dava uma quintura assim no rosto da gente. Chegava a arder. E você já pensou, essas pessoas aí queimou 20 mil lá na França, para salvar as outras, ou queimou no fogo.
Elas morreu convertida, né? Fogo do Espírito Santo, que é uma vida, foi num minuto. Ladrão à direita. E os vivos tá aí, olhando pro tempo. E o inferno eterno. O título da mensagem é: a alma e o inferno é eterno, ou seja, depois que você morre, você continua vivendo, que nem Lúcifer disse para Eva no Éden, foi mentira. Muito bem. Foi inventado das antigas religiões de Mesopotâmia, mitologia gregas e romanas, pela literatura medieval, além do Santo Agostinho no ano 500. Caso Santo Agostinho, o inferno eterno, depois de Cristo, e um poeta chamado Dante Alighieri e Zoroastrismo moldaram esse conceito e combinação de antigas mitologias, símbolo mundo dos mortos, pelos também persas e egípcios, e evoluiu os textos religiosos literários medievais. A Igreja Católica crê na existência do inferno eterno. Na pessoa vai queimar eternamente. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o inferno. Segundo Pedro 3,7. Vai ser eternamente? Vai ter vida lá? A alma que for para o inferno vai ficar queimando lá eternamente? Tendo outra vida? O segundo Pedro 3,7. O céu e a terra que hoje veio, que foi destruído pelo dilúvio, estão entesourados para ser queimado com fogo. Bíblia. Isso é a Bíblia. Esquece de adventista, é profética, prega, é Bíblia. Você querer acreditar na igreja ou nos homens, a decisão também é sua. Vamos antes ver primeiro, depois Jesus vir, como vai ficar o mundo. Jeremias 4:23. Eis que olhei a terra, era um deserto, estava vazia, era um abismo. Suas construções estavam derribadas diante do Senhor. Não havia morador nenhum. Os seus montes tremiam. Pecado que vai ficar vivo. E Satanás também. Era um horror. As suas construções estavam derribadas. Não havia gente nenhuma viva. Olha, duas passagens bíblicas contradizendo. Malaquias 4:1. Eis que aquele dia vem e arde como fornalha. Se tiver alguém dessa geração, mas já morreu do passado, tem, e os diabos e seus anjos. Diz que vinha com fornalha. Todos os soberbos cometem impiedade, que não se arrependeu, não converteu, serão abrasados. O que é abrasar? Queima para virar brasa, depois a brasa apaga, depois vira carvão, depois vira cinza. De sorte que não ficará nem ramo, nem raiz para baixo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Jesus do nascente do sol. Apocalipse 20, de 7-12. Agora vai falar no inferno. Já falou aqui no céu e na terra. Então o diabo é solto por pouco tempo, subirá a superfície da terra, induzirá as nações nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, marcharam a cidade santa para tomar dos santos, porque eles são mais, sitiaram ao acampamento dos justos, cidade santa, porém choveu fogo do céu, enxofre, destruiu a todos, O inferno eterno tem um contexto, é que aquilo que existiu lá no fogo não vai existir
eternamente. Você vai deixar de existir. É isso. Salmo 60, vamos ver aqui, tem mais fogo do inferno aqui, deixa eu ver se tem. Deixa eu ver, então já está bem, né? Jesus, quando vir em Mateus 25, 43, e vão vocês para o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Foi preparar, ele está preparado para o diabo, mas o inferno ainda existe. Agora, o diabo, o pecado e os anjos dele estão condenados. E os que já morreu. Os vivos, não tem ninguém salvo e ninguém perdido. Tem gente no caminho de Deus, nos outros caminhos e no caminho que é Roma, né? Respeitando os irmãos católicos. Já deu a primeira aparecer aqui. Pegam a passagem, essa eu vou deixar para outra. Passagem de Mateus 10, 28. Deus faz perecer no fogo tanto o corpo como a alma. Que será daqueles que não pode matar o que mata o corpo, mas não pode matar a alma? Tá vendo aí? A alma é imortal. Deus faz perecer no inferno tanto o corpo como a alma. A Igreja Católica, uma pessoa morre, a alma separa do corpo, vai passar por um julgamento. Se foi boa, vai direta para o céu. Salvação pelas obras, sem sacrifício. Romanos 3:20. Nenhuma carne é justificada diante de Deus pelas obras da lei, a Bíblia. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Efésios 2:8. Pela graças sois salvos, e pela fé, que não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, no qual Deus preparou para que de antemão andamos em boas obras. Por quê? Que a fé sem obras é morta. Depois da graça e a fé, vem as obras. E na hora da morte, nem obras tem, nem batismo tem, como ladrão à direita que não pode, né? O primeiro passo da salvação é arrependimento, não é para morto e nem para criança, para bebê. Mentira! Paganismo, Roma, caminho largo da perdição. Respeito os meus católicos. Depois eu vou chamar duas religiões a atenção. Muito bem. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para que sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Viu aí? Primeiro passo é a graça e a fé. As obras é a consequência da minha obediência e a vida da fé. E pelas obras e pela lei nós somos julgados. Agora, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque só pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um dom só do homem Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Tu viu aí?
Então, pelo um só homem veio a morte, Lúcifer, Adão ou Eva, pelo um só homem veio a vida eterna, Cristo Jesus. Seu sacrifício não é carregar a cruz nas costas, na orelha, na cabeça, no pescoço, não. Se você está fazendo isso sabendo, sai fora. Então você está querendo ir para onde nem os insetos vai. Então nós vimos aí, né? As mais ou menos vai pro purgatório, limpar os pecados no fogo e depois ir para o céu. O purgatório foi uma evolução gradual da Igreja Católica na Europa Ocidental no século 12, 13, que é no ano 1200, 1300 do milênio passado, né? Nós já estamos no 2025. E no judaísmo, o segundo século, na Judéia, o purgatório, beleza. E a Igreja Católica e rezar para os mortos. No século II, os judeus, adotado pelo cristianismo primitivo e por dia de finados de Roma, foi inventado 2 de novembro por um monge benedito francês e um santo Odilo. Ninguém sabe se foi santo, né? Porque na hora da morte é o último fôlego, só Jesus é que sabe, né? Perante a Bíblia. O ladrão à direita, né? A gente sabe. De chimbo, em 1998, na França. Durante o século, o primeiro milênio, do primeiro milênio. Agora, Lucas 20, 38. Lucas, vamos ver o que a Bíblia fala sobre interceder pelos mortos? Lucas 20, 38. 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 Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Respondendo a algum dos escribas, disseram: Mestre, dizeste bem, e não ousavam perguntar-lhe: por que para Deus todos vivem? Daniel 12, 1. Os que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida e outros por horror eterno. Porque aí tem a primeira ressurreição para o justo e a segunda para o ímpio. E que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Entendeu bem? Vocês têm que saber, nós temos que saber diferenciar os textos e examinar. É por isso que a Bíblia diz: examinais as Escrituras e julgais ter nelas a vida eterna. O ladrão à direita, ele ganhou o céu, foi quando? Foi depois que ele morreu ou na hora que ele ia morrer? E aí, depois que ele arrependeu, Jesus morreu. A Igreja Católica, respeitando os irmãos católicos, ela trabalha em toda a contrafação da salvação e da divindade de Cristo. Nós vamos saber de mais coisas aí para frente, mas Deus tem gente em todas as igrejas, viu? Por isso ela é chamada a besta do Apocalipse, viu? E o chamado de Deus já está acontecendo. Sai dela, povo meu, que ela vai ser queimada e sofrerá as pragas e vai ser queimada com fogo e enxofre, hein? Depois de 1000 anos. Nós estamos na França, século III. Ezequiel 33, 11. Deus disse: converte a mim, ainda que eu vivo. Deus chamando pela primeira vez, uma das vezes, a sua possibilidade para ele. Eu não tenho prazer na morte de um ímpio, mas que o ímpio se converta. Por quê? Porque ele morre perdido. Agora, Atos 17, 30. Atos 17, 30. Atos 17, 30. Olha só. Mas Deus não
tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, homens e mulheres, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando os dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, nos escarneciam e... Beleza. 1810, Daniel 7, 8, 12 e 8, 14, 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado 70 semanas, menos 490 dias, 2.300 anos, 2.300 tardes e manhã, 1810. 1 Pedro 4,17. O juiz de Deus começa pela casa de Deus e por nós. O que será daqueles que não aceitarem o evangelho de Cristo? E segundo 1 Timóteo 2,2, Deus diz: orai por todas as pessoas, obedeceis às leis, orai pelos governantes, porque eu quero salvar todas em todo o tempo, em toda parte da terra. Viu aí? A Bíblia está contradizendo os ensinamentos católicos. Dia 2 de novembro ocorreu logo, sucedeu o dia Todos os Santos, comemorado 1º de novembro. Dia de Todos os Santos, né? Beleza. Todos os Santos. Comemorando orar pelos mortos, espalhou-se pela Europa católica cristã para toda a Igreja Católica 998. Francês Santo Odilo. Intercessão pela Igreja Católica. Firmou no século no 13º século, Lucas 20, 38, eu já li. Deus não é Deus dos mortos, é que já li, não tem o prazer na morte de um ímpio. Mateus 7, 13, a porta do céu, esforçai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Isso é para vivo ou para morto? Para vivo. São muitos que entram por ela. Quando o dono da porta levantar e fechar a porta do céu, Apocalipse 4, 1, viu uma porta aberta no céu, pode acontecer de muitos bater na porta e ele dizer: nunca vos conheci. Comia e bebia e me jogava nas ruas. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eclesiastes 9, 10. Tudo que tiver a mão fazer debaixo do sol, faço, segundo a sua condição. Porque para a sepultura, para onde vai, não há lembranças, nem memória, o pensamento, o amor, o ódio já pereceram. Viu? Assim como o corpo perece na terra, no fogo, na água, assim é o corpo no fogo que vai ter ainda. Nós vamos ler Isaías 24, 5. Eis que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Olha só. Transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Os moradores da terra são culpados disso. Que não arrepender, hein? Não é dando jeito aí no mundo, é a coisa boa, é. Mas você tá no caminho de Deus? Pronto para morrer? Ou para a porta da graça em cima fechar? E no caminho verdadeiro? A terra será queimada e poucas pessoas restarão. Ah, mas essa geração é como a areia do mar. Ela dá 2% das que já teve aqui. E ela tem muitas coisas que as outras não teve. Sinais e a segunda vinda de Cristo. E a última, né? Muito bem. Agora, Ezequiel 18, 20. Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Salmo 115, 17. Salmo 115, 17. Salmo 115, 17. Olha só. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos
ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Viu aí? Nós vivos, não é morto não. Muito bem. Até quando ficarei com você? Jesus diz. Ah, que gente incrédula e má. Até quando ficarei com vocês e terei que aguentá-los? Agora, Salmo 88, 10. Salmo 88, 10. Vamos ver aqui. Salmo 88, 10. Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua benignidade na perdição? Sabe se ao as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, claro a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes a morrer. Então aqui viu que a alma é viva, que estou prestes a morrer. Viu aí? Foi Davi, né? A alma que peca, eu já falei. E a missa de sétimo dia foi um símbolos religiosos, costumes e tradições cultural no Brasil colonial pela Igreja Católica para intercessão e o pesar dos parentes que não deu para vir no sepultamento. Tem esses 7 dias. Interessante, tirou o mandamento do Criador o sábado, por ser o corpo e mandar na Bíblia, e Jesus o cabeça, mas se Jesus sair que é o cabeça, o corpo é morto, qualquer cabeça que sair, né? Como que Satanás enrola tudo, né? E muitos estão sendo embriagados. A Bíblia diz que a besta, a mulher prostituta, Babilônia, de Apocalipse 17, tem uma taça de ouro cheia das imundícias da sua prostituição. Com ela embriagaram todas as nações, os reis, os ricos, os comandantes, enriqueceram com a custa da sua luxúria, pisando no sábado que ela mudou. Lá no Egito foi 10 pragas, a lei de Deus. Agora são 7 pragas, a semana da criação, o 7º dia sendo pisado. Ezequiel 22, 22 a 26. Os seus sacerdotes contaminam o meu santuário, faz do imundo santo, do santo imundo, dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Por isso mesmo derramarei a minha ira, o meu furor. A França e a Espanha, 300.000 pessoas deixou as cidades sem com nada para não morrer no fogo. 20.000 pessoas morreu, mas morreu salvas, queimada no fogo. O rebatismo do fogo do Espírito Santo, que não vai nenhuma vida quase, para os que estiver vivo. Certo? Muito bem. E por ser perfeição e a criação. Mas é o sábado. Lucas 4,16, Jesus de Nazaré era como de costume, e ao sábado da sinagoga deu o livro do profeta Isaías para ler. A cerimônia toda toda desquadrada, né? Igreja Católica vai ficar, e os evangélicos, 28. E o domingo, Roma que pôs. E a lei de Deus, que diz que pôs a graça e tirou a lei. 1 Pedro 1,19 diz que o cordeiro foi morto e a graça antes da fundação do mundo. Eclesiastes 3:9 diz que a eternidade Deus colocou em nós antes nada fosse feito na nossa cabeça. E aí? Vocês evangélicos, 2 bilhões e 300 milhões. Irmãos católicos, 1 bilhão e 400 milhões. Deus é que está falando. O segundo anjo, caiu Babilônia, Roma. Sai dela, povo meu, para não participar dos seus pecados, quer receber a marca do inferno, 666, Apocalipse 13:16, para comprar e vender por dia do Deus Todo-Poderoso. E participar, e
A terceiro anjo, se alguém andar a besta, recebe sua marca na mão sobre a frente, sofrerá a ira da cólera de Deus, também com a taça de ouro, com as 7 últimas pragas, será destruído com fogo e enxofre depois de 1000 anos, frente à Nova Jerusalém, diante dos santos anjos do Cordeiro. E a trindade diabólica, sexta praga caindo, secamento do rio Eufrates, prepara os reis que vêm do nascente do sol. Vi sair da boca de Satanás, besta, Roma, representando os irmãos católicos, falso profeta, representando os irmãos evangélicos, representando tudo aqui. 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Foi a primeira rã do faraó lá, o deus Rã, o deus maior, de Deuteronômio, de Êxodo 18:1. Ou acho que é Êxodo 18:1. São espíritos operadores de demônios, operadores de sinais, semelhante a rãs e curas e falsa salvação, como Roma e os Estados Unidos, liberdade religiosa, para enganar as pessoas e vão aos reis do mundo inteiro. Eles estão dizendo que é palmito lá para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Irmãos evangélicos, tem um padre que diz que vocês têm que fazer parte do remanescente, que é adventista que prega. Porque Satanás, através de Roma, pôs as igrejas evangélicas, que é meio caminho para não acertar com a verdadeira. Quando diz todos os caminhos levam a Deus, anteu do inferno com os demônios e os anjos condenados e os perdidos mortos. Então aí, viu como que Satanás ele está condenado e os anjos, e olha a enroleira que ele faz, viu aí? Mas aqui, ó, ele é desmascarado diante do livro capa preta. A graça sem lei é desgrá, e a lei sem a graça é legalismo dos judeus não messiânicos. E o domingo vai ser a marca da besta em breve, porque será dado um sinal na mão direita ou na fronte para comprar e vender. Ezequiel 20, 20, 22, também de Deus é um sinal, e é um dia, é o sábado. Santificai os meus sábados, para vocês virão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que eu vos santifico. Dando Jesus, dando o Espírito Santo, dando os anjos, certo? Depois vem nós homens aqui, profeta, pastores, anciões. Agora estão tendo pastoras, diretores, estão tendo tudo, já está no apagar das luzes, certo? Então é isso aí. E João Paulo II escreveu uma carta Dies Domini, 1998, está na internet, você pega lá no Google. A iminência do terceiro milênio nos convida a refletir com maior ímpeto o verdadeiro sentido do domingo. Doravante. Isso será uma característica que seguirão os cristãos do mundo circunstante a celebração do domingo como elemento qualificante da verdadeira identidade cristã. É necessário que todos os cristãos se esforcem para que esse dia seja santificado por todos os crentes. E a característica dos preparados no tempo do fim. Apocalipse 12, 17. Escrito por João, seguidor de Cristo, há 1900 anos, no ano 100. A ira do dragão, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Apocalipse 12, 17. Esse é que é o remanescente. Romanos 9, 27. Isaías pregou para os egípcios, foi como a areia do mar. E aqui não tem como você tirar o novo do velho ou o velho do novo. São entrelaçados. Dos 480 versículos de Apocalipse, 240 são do velho. Sabe por que Jesus tirou 300 versículos de Salmos? Que foi Davi que escreveu. Porque Jesus ia ser chamado Jesus, o leão da tribo de Davi, da raiz de Davi, da tribo de Judá, que era de Moisés e Arão. Esse passou para a tribo de Levi, que é a lei, os profetas em sua região, que diz que não precisa mais lei, e que Jesus ia para a tribo de Judá, que é dos judeus, e nós com ele também ia espalhar nas 12 tribos e os 12 discípulos.
O fundamento dos 12 portões tem os nomes das 12 tribos e a porta em cima dos 12 discípulos, que foi a igreja de Cristo, e ele veio garantir, confirmar só a salvação. Ele pode vir aqui 1 trilhão de vezes, que ele não perde para Satanás. Agora, Vicarius Filis Dei tirou o Espírito Santo, Satanás, e colocou o homem, o Papa, vice do Filho de Deus, que é o Espírito Santo. E Natalis Solis Dei, Natal, Semiras, Nimrod e Tamuz filho. Depois Semiras casou com Tamuz. Adão, Eva e a serpente. Ou Eva, Adão e Caim. 25 de dezembro. Domingo, dia do sol, que Faraó também adorava. Quando o sol não saía, um besouro rolava na terra, às vezes colocava no alto e ia adorar o sol. Nimrod, o deus do sol, e Semira, deusa da lua. Nimrod está em Gênesis 8, 10, ou é 10, 8. E Ezequiel 8, 14, as mulheres choraram a morte de Tamuz, que foi para o mato, morreu, nasceu um pau, chama o pau podre, que é a árvore de Natal. E as bolinhas é a árvore do bem e do mal agora. Os braços de Nimrod, a fita verde, porque a árvore por dentro é seca, como um morto, e mostra verde por fora, porque Satanás não vem como ele quer, como ele é, porque senão ninguém aceita ele. Mas pela Bíblia você sabe definir. E, sim, agora vem a trindade diabólica, Roma e os falsos profetas. O sétimo dia eu já falei, distante. E Isaías pregou para os egípcios, eles foram como a areia do mar. O título da mensagem é A Alma e o Inferno Eterno, mas é o remanescente que vai ser salvo. Verso 28. E Deus abreviou esses dias. Se não fosse o Velho Testamento e os de lá, olha, citando o Velho Testamento aqui, ó, Romanos, 1900 anos atrás, nós seria como Sodoma e Gomorra. Você que saiu da Adventista, dizendo que sabe da Adventista, santuário da Adventista, juiz investigador da Adventista, está em Daniel, está em Hebreus, está nos 5 livros da Bíblia. Toma vergonha de sua cara, para você não ficar contra a Bíblia. Vê se está lá na parede da Adventista a Bíblia ou se está aqui na Bíblia, o sábado. Agora, se você falar assim, eu não aceito isso, lei de saúde, diz que é de Adventista, Levítico 11:1, Babilônia, 4º anjo, a última mensagem, a chuva seródia, descer do céu um anjo até sobre o agora, dizendo que caiu o Babilônia, trouxe morada, demônios, covid, toda espécie de ave imunda e esconderijo, e detestável, e ave imunda e impura. Ouvi uma voz que vinha do céu que dizia, retirai-vos dela, povo meu, para não se cumprir seus pecados e participar de seus flagelos. Numa só hora virá suas pragas, e num só dia, e ela é como um fumo, será queimada. O que ela ensina, não os que estão lá dentro. Então o que é que você está esperando, você irmão católico, você evangélico, que você não aceita o remanescente, Jesus na graça, no velho e no novo, e a lei, que eu fui salvo para obedecer, não obedecer para ser salvo, porque senão não precisava Jesus vir. E João 14, 21, Jesus disse há 2000 anos praticamente atrás, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E eu amarei no último dia e será amado de meu Pai. João 14, 15, discípulo amado. Vem dizendo aqui que é adventista, lei sábado não. Não cola não, viu? Quem quer aceita, quem não quer dá desculpa. Vocês guardarão os meus mandamentos, Jesus falou, como eu guardo os mandamentos de meu Pai. Eu rogarei a ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estará com vocês para sempre. E eu não deixarei vocês órfãos, que o mundo não conhece, porque não pode receber. Certo? Quer mais coisa aí? Mateus 5,17, Jesus falou que eu tinha que cumprir a lei e ensinar que a minha justiça não seria por obras, por lei, mas pela justiça dele, a sua graça, o seu sacrifício, que foi antepalúcio e os anjos no céu. Salvação chama-se
graça, mas também chama-se santificação e sacrifício. Aqueles que querem seguir Cristo padecerão perseguição. Os sofrimentos momentâneos não vão ser nada com o peso de glória que hão de ter. Certo? Marcos 7,7, mais uma. Em vão me oram ensinando mandamentos de homem, doutrinas de demônio, deixando de lado o mandamento de Deus, dizendo leivadamente, bem deis o mandamento de Deus para seguir a vossa própria tradição. Não lembra como disse Moisés, honra teu pai e tua mãe. E Paulo foi chamado de seita. Atos 24,14, que nem adventista é chamada porque ela é profética. Vocês me chamam de seita. Sigo ao Deus de vossos pais, guardo a tua lei, todos os profetas e todas as escrituras. Jesus, Lucas, 30, 40 anos, Lucas 24, 27. E Lucas 24, 44, importa o que me está escrito, Jesus falando na lei de Moisés, no Salmo, em todos os profetas, todas as escrituras. Você que sai da adventista e vai para outro caminho, falando coisas contra. Jesus falou que os piores adversários seriam os da própria casa. Se você arrepende e volta. Salvação não é conseguida na palma da mão caída do céu, não. Ele já veio. É gradual. João Batista falou, ele está vindo com a pá na mão direita e o Espírito Santo que batizará com o Espírito Santo e com fogo, limpará o eiro, o trigo e a palha para ser queimada. Nossos pecados ou alguém dessa geração que não querer ir para o Monte Sião, por debaixo do tição, junto com o dragão. Certo? Jesus falou outra coisa também. Quem não tomar o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. A mãe não fica sem dormir à noite, carrega a criança 2 anos nela, educa, isso começa do zero, certo? Existe um dizer, você não pode voltar atrás e começar tudo e ter um final feliz, mas você pode recomeçar agora e ter um final feliz. O fogo tem 3 coisas, ele queima, consome e purifica. Certo? Então vimos aí, né? E Pedro 3,10, virá como ladrão, segundo Pedro, o dia do Senhor no céu, no qual o céu passará como piso estrondos, incendiarão abrasados e os elementos da terra se abrasarão, se tiver. Mas os que ressuscitar, os que ressuscitar que tramou a morte de Cristo e matou ele, sim, eles vão ressuscitar. É o que eu conto. Porque quem é maluco? Mas o povo aí está no materialismo. Certo? É hora de. Já passou de hora de nós estar preparado e preparando os outros. Eu estou fazendo minha parte. Eu tenho mais ou menos umas 5.000 pessoas que sabem meu YouTube. Eu não deixo de informar, estou gravando de 2 em 2 dias uma mensagem. Certo? Porque o que elas podem fazer, nem eu, nem Deus, nem os anjos podem, que é decidir ou assistir à palavra. A Bíblia diz que quem não lê ela, quem não ouvir ela, é porque não pertence ao povo de Deus. Certo? Mas pode inverter. É isto aí. Então, muito bem.